Depois da vergonha que foi demorar tanto para demitir Gustavo Quinteiros, uma demissão que era óbvia e necessária, depois da vergonha que foi o jogo contra o Mirassol, o Grêmio se aproxima talvez de uma nova vergonha neste final de semana. Eu vou ir direto ao ponto aqui, né? Qual é a vergonha que talvez se avizinhe se confirmar esse cenário, que pelo que eu ouvi dizer é possível ou provável, enfim. O Grêmio pode jogar o Grenal desse sábado sem um treinador já anunciado ou acertado. Cara, isso seria uma vergonha. O Grêmio deveria ter anunciado já ao meio-dia de hoje, de quinta-feira, o Grêmio teria que ter anunciado já. E por que eu digo que é uma vergonha? Pela questão simbólica, né, da inércia do clube, mas até mesmo por uma questão prática. Já é fato que iremos com o James Freitas, o interino ali, já é fato que iremos com ele para o Grenal, comandando o time no Grenal. Beleza, até aí não tinha muito como fugir disso, porque, né, é um jogo em cima do outro. Mas assim, supondo que o Mano Menezes fosse anunciado no Grêmio hoje ao meio-dia, né? À tarde já estaria lá no CT e tal, amanhã, na sexta-feira. Cara, ele pode até não assumir o Grêmio ainda, mas ele já estaria no camarote assistindo ao jogo na condição de treinador. Ele já teria dado alguma palavrinha com os jogadores no sentido anímico, no sentido de reenergizar, de reconcentrar, né? Já teria falado alguma coisa com o próprio James, trocado alguma ideia, alguma percepção, vendo de fora e tal. Por menor que seja o impacto, já impactaria no Grenal, né, esse nome entre nós o quanto antes. E eu tô ouvindo que há chance de o Grêmio começar o Grenal sem esse nome. E talvez anuncie até um pouquinho antes ou logo após o Grenal, na coletiva. Assim, em termos de prazo, não vai mudar grande coisa, não vai ser, meu Deus, uma diferença de uma semana entre uma coisa e outra, não. Mas pro Grenal especificamente já muda, gente. E já muda até em relação ao torcedor, a questão anímica do torcedor, que vai para a arena, talvez em um número muito inferior aos últimos Grenais, né? Mas que vai para a arena um pouco aliviado pela demissão do Quinteiros, que todo mundo já estava enxergando como um empecilho, um problema, mas ainda meio ansioso pelo que está por vir, ainda talvez sem essa definição fique né, uma questão no ar ali, uma aflição, uma dúvida, um receio, sabe? Será que eles vão inventar um outro estrangeiro que vai chegar aqui perdido? Será que vai acontecer isso? Será que não vai acontecer aquilo? Né? No próprio Grenal, mesmo sendo, de qualquer forma, o James ali, o técnico, né, interino, tendo um respaldo de uma contratação ali já alinhavada, já presente de corpo físico ali no processo, também talvez transmita um pouco mais de segurança para esse torcedor que vai estar no estádio. Né? Então tem várias nuances por trás desse Grenal especificamente, que na minha visão deveria ser considerado uma agilidade maior nesse processo, muito maior, e eu não vejo o Grêmio pensando nisso. Eu vejo o Grêmio lidando com indiferença, se anunciar hoje, amanhã, sábado, segunda, domingo. Claro que em termos de período, de tempo, não é grande diferença mesmo, 2 dias para cá ou para lá, mas pegando o corte do Grenal para o clássico em si, faz diferença, gente. Faz diferença, talvez até em campo já, com os jogadores tendo ouvido alguma coisa, algum contato e tal, mas com certeza para o ambiente do Grenal, para a torcida que vai lá torcer pelo Grêmio, certamente isso impacta, né? E eu acho que seria uma vergonha o Grêmio começar o Grenal desse sábado sem saber quem será o seu novo treinador. E não uma vergonha exatamente apenas pelos motivos que eu citei aqui, do impacto que eu vejo nessa celeridade aí, né? É uma vergonha pelos motivos que talvez nos levem
a demorar para anunciar o técnico. É uma vergonha, porque a gente está falando do mesmo Alberto Guerra que, quando todo mundo já sabia que o Renato não poderia ficar, seja porque ele mesmo estava de saco cheio, que era notório, seja porque não tinha mais clima junto ao torcedor, não tinha mais clima, era uma bomba relógio. Se ele fosse renovado no terceiro empate no gauchão, ia cair a casa. A gente sabe que não é mais uma questão de opinião, se eu acho que o Renato é bom técnico ou não é, se ele vai render em 2025 ou não vai, se isso ou se aquilo. Não era mais uma questão preto no branco, era uma questão macro, com muitos elementos na mesa. O próprio Renato estava de saco cheio daqui, do Grêmio, de Porto Alegre, dos jornalistas gaúchos, de tudo. Né? Não é uma questão que depende só da tua escolha. Tem que olhar o cenário, e às vezes o cenário te diz o que é e o que não é. Não adianta brigar com os fatos. Né? E isso estava posto desde o meio do ano, cara. E há quem diga que sim, aliás, o próprio Guerra é quem diz isso, que ele foi às vésperas do Renato pegar as malas dele para o Rio de Janeiro, lá no hotel dele, tentar dissuadi-lo da ideia, tentar convencê-lo a ficar no Grêmio. Isso é surrealismo, cara. Isso aí é tipo assim, o Grêmio poderia desde setembro, já com a ciência do Renato, o Grêmio poderia estar conversando com o Vojvoda, tentando mostrar um projeto para ele, vender uma história para ele. É um cara que a gente sabe que entrega, né, e já conhece o futebol brasileiro, já está aqui inserido há anos, já é diferente do Quinteiros, que caiu de paraquedas, além de aparentemente parecer ser um técnico melhor também, né? Mas enfim, ou outro técnico, que fosse o Carpini, que fosse o... não interessa. Mas é um negócio que tu poderia estar olhando para isso desde setembro. E o presidente do Grêmio, a direção do Grêmio, começou a olhar para isso no meio de dezembro. E aí as escolhas diminuíram, as opções acabaram, o prazo começou a correr, o teu poder de barganha junto aos técnicos diminuiu, tanto é que tu teve que trazer um Quinteiros com toda uma comissão, coisa que o Grêmio não queria, com uma multa rescisória altíssima, porque o Grêmio estava com a faca no pescoço, não tinha mais margem. E quem tirou essa margem foi o próprio Grêmio, foi Alberto Guerra, e a sua falta de planejamento, não é nem planejamento, cara, é um beabá, é uma palavra até mais básica. Sabe quando tu tá fazendo autoescola e os caras te dizem assim, se tu vê uma bola picando no meio da rua, o que tu faz? Tu freia. Por que tu freia? Porque geralmente atrás de uma bola vem uma criança. Então tu já começa a frear antes de ver a criança. É o mínimo. É o mínimo. É tu antever algumas coisas. Poxa, em setembro tu não conseguia antever que o Renato não ia ficar pro outro ano? Por N fatores. Sabe? Né? E eu mesmo, a gente fala sobre o Quinteiros. Cara, há um mês tu já poderia estar dizendo, não sei não. Não sei não. E enquanto presidente, enquanto dirigente do Grêmio, é a tua obrigação ficar o tempo inteiro questionando. Não sei não. Será? Mas e se não for? O que eu faço? Eu já tenho 3 movimentos aqui calculados, caso esse que eu propus não se concretize, não dê certo. É o básico, cara. É o básico. Eu até comentei no vídeo pós-jogo, né, que na entrevista coletiva ali o Guerra falou... não tinha pensado em nenhum outro nome, nenhum outro perfil e tal, porque eu ainda estava muito confiante no trabalho do Quinteiros e eu acreditava, inclusive, que hoje seria o dia de retomar as vitórias e tal. Eu até comentei, cara, espero que ele esteja falando isso pro forma, assim, né, ainda um resquício de lealdade para com o Quinteiros ali, tipo, eu tava confiando nele, eu falei isso para ele tete a tete, eu não vou desmentir aqui publicamente e tal. De repente pode ser uma coisa meio assim, mas, cara... Se a gente não anunciar ninguém até o Grenal, né, e talvez até anunciando, dependendo do caso, dá para se desconfiar também, é um sinal claro de que o Guerra falou a verdade. De que, sabe aquele meme do, não sei se é um cachorrinho, é um bichinho sentadinho na cadeirinha, tudo pegando fogo em volta e ele tomando um chá, assim, um café, bem tranquilinho? É o Alberto Guerra, cara. Como que tu tá vendo tudo que a gente tá vendo de um trabalho que está ruindo, que está evoluindo, que cada dia que passa piora, que os jogadores estão atônitos, não estão entendendo ou não estão concordando ou as duas coisas. E tu não tem o mínimo planejamento ali interno de gente, olha só, a água tá batendo na bunda, né?
Vamos trabalhar para baixar essa aguinha para o calcanhar de novo, vamos tentar golear o Mirassol e depois atropelar o Inter e retomar e firmar o trabalho do Quinteiros, né? A aguinha tá na bunda, vamos tentar fazer ela baixar pro tornozelo, beleza. É legítimo que a gente tente, né? É legítimo. Mas, gente, vamos considerar um cenário que ela suba e comece a bater no nosso ombrinho. O que a gente faz? É beabá, cara, tu ter mapeado isso. Olha, tem o Mano Menezes aí no mercado. Pô, e o Dorival, hein? Dorival saiu da seleção, mas será que o Dorival quer? Parece que não aceitou o Santos e não sei, tá numa situação um pouco diferente. Mas qual é o perfil que a gente pegaria daí, né? Poxa, eu acho que tem que ser um cara ao contrário do Quinteiros, né? O Quinteiros não entendeu ainda onde ele tá, não entendeu o clube, não entendeu o futebol brasileiro. Vamos começar pelo começo, vai ser um brasileiro, né? Um cara que já tenha contexto. Se for um gaúcho, vai ter mais contexto ainda. Mas será que precisa de pensar no Grenal ou é na temporada? Vamos ver. Cara, não interessa o que eles acham ou deixam de achar, que a gente vai poder concordar ou discordar. Mas assim, eu tô discordando de um passo atrás, eu tô discordando do fato de talvez não ter havido esse papo, não ter havido essa desconfiança, essa semi-mapeada num cenário que era totalmente previsível que aconteceria. A impressão que dá é que, de fato, assim quando da saída do Renato, de fato, o Guerra se viu surpreso com a queda do Quinteiros. Surpreso! Eu sei que ele não esperava demitir lá em Mirassol. Eu sei que ele esperava demitir ou depois do Grenal, ou, dependendo dos resultados desses 2 jogos, né, dar uma sobrevida ao treinador e sequer demitir. Eu sei disso. Mas ele não pode ignorar a hipótese de talvez ter que demitir em Mirassol. Ele não pode ignorar a hipótese de ter que demitir depois do jogo do Flamengo, que para mim já tinha que ter acontecido, inclusive. Porque foi um baile. Um baile em que o Flamengo cozinhou em banho-maria e fez jogo-treino. Mas foi um baile. Ele não pode descartar. E em não podendo descartar, ele tem que ter mapeado já os próximos passos, cara. Para mim é básico, é beabá. Né? Então, assim, independentemente do Guerra e da direção terem feito algum movimento nesse sentido, coisa que eu não acredito e não está parecendo, né? Ou não, de uma forma ou de outra, de uma forma mais organizada e robusta, caso tenham feito o dever de casa, e de uma forma mais aloprada e emergente né, de urgência, caso não tenham feito nada, de uma forma ou de outra, eu quero ter um treinador já anunciado ou confirmado, né, no Grenal. Não, muito provavelmente não para estar na Casa Mata. Acho que isso, não sei se temos tempo hábil para isso, creio que não. Mas para estar já no camarote, analisando o time, já para ter ido ao vestiário conversar com eles em algum momento e já para dar ao torcedor uma segurança, né, uma sinalização aí de alento para que o clima do Grenal seja um pouquinho mais tranquilo. Cara, é o que eu espero e eu repito aqui. Se o Grêmio começar o Grenal desse sábado sem saber quem é quem será o seu treinador para a sequência da temporada, será mais uma vergonha. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.